E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo? É muito fácil, comenta isso daqui ó, eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir, que assim você vai estar lá provavelmente no final desse vídeo. Inclusive confere lá se seu nome já tá lá, tá bom? Então é isso, bora assistir o vídeo comigo. Histórias e lendas não faltam no país dos templos espetaculares e elas são realmente fascinantes, tá bom? Desde as pirâmides faraós até as mais atuais descobertas das tumbas das múmias com mais de 4.000 anos de idade. Pois é, e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este fascinante assunto que é as descobertas do Egito. Conheça agora, o Egito está assustando o mundo com essa descoberta. Cervejaria mais antiga do mundo. Uma missão arqueológica com egípcios e americanos descobriu no norte da cidade de Ábidos, lá no Egito, uma estrutura que se acredita ser a cervejaria de alta produção mais antiga do planeta. Pois é, a notícia foi divulgada no ano passado pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do país. Arqueólogos britânicos já haviam descoberto a existência dessa planta no início do século XX. Mas não conseguiram descobrir sua localização exata, fato realizado aí pela equipe liderada por Matthew Adams, do Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova York. Pois bem, a fábrica da cervejaria mais antiga do mundo era composta por 8 grandes seções com áreas de 20 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 0,4 metros de profundidade, 400 metros, né? De acordo com o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, Mustafa Al-Azari, cada setor continha cerca de 40 tanques de barris dispostos aí em 2 fileiras que serviam para aquecer a mistura de grãos e água, sendo cada bacia mantida no lugar por alavancas de barro colocadas verticalmente aí em formas de anéis, aí como vocês podem imaginar e ver aí na tela. A tumba de Hatshepsut. Arqueólogos poloneses descobriram centenas de artefatos em uma tumba abaixo aí do templo do faraó Hatshepsut, da 18ª dinastia egípcia. Os achados de quase 3.500 anos foram divulgados no ano passado pelo Ministério da Educação e Ciência da Polônia. Entre os itens estão figuras que mostram divindades e vasos com representações de seios. Também há restos de equipamentos para construções de tumbas do início do Império Médio, que foi aí do ano 2000 a.C. até 1580 também a.C. Porém, pessoal, a maioria das relíquias é do período posterior do Novo Império, de 1580 a.C. a 525 a.C. Foram encontradas também enfeites vegetais nos vasos, simbolizando aí o renascimento da Terra dos Mortos, além também de garrafas de cerâmica, estatuetas de vacas e até de mulheres, tá? Os pesquisadores acreditam que os achados eram oferendas feitas por fiéis e sacerdotes à capela da deusa egípcia chamada Hathor, considerada a mãe divina dos faraós e representada aí na forma de uma vaca ou de uma mulher com orelhas desse animal. Especialistas trabalham no templo de Hatshepsut desde 1961 como parte da expedição arqueológica e de conservação polonesa-egípcia. A equipe é composta por pesquisadores do Centro de Arqueologia do Mediterrâneo da Universidade de Varsóvia, que trabalhavam aí na reconstrução e documentação daquele templo. As múmias com língua de ouro. Enterradas em Alexandria, costa mediterrânea do Egito, os cadáveres não estavam em tão bom estado de preservação. Ainda assim, pessoal, os detalhes intrigantes destacaram aí a descoberta entre tantas outras feitas nas regiões mais próximas daquele lugar. Datadas em 2000 anos, os estudiosos acreditam que o templo Taposiris Magna, onde as múmias foram então desenterradas, tinham sido construídos durante o século III a.C., pois é, no reinado de Ptolomeu IV. Ainda que pareçam distintas de outros esqueletos encontrados em expedições arqueológicas, Lorelei H. Corcoran, diretora do Instituto de Arte e Arqueologia Egípcia da Universidade de Memphis, explica que não é tão incomum assim uma língua de ouro no sepultamento de uma pessoa com recursos financeiros, tá? O que pode ser um caso dos indivíduos localizados. Já no contexto funerário egípcio, sua referência é o feitiço 158 do Livro dos Mortos, que ainda garante que o falecido tenha a capacidade de respirar e falar, bem como comer e também beber na vida após a sua morte, afirmou Corcoran. A doutora ainda contou que a prática também estava presente na Grécia, onde a mitologia da passagem da vida para a morte fazia com que parentes do falecido colocassem uma moeda na boca do morto, tá? Entre as múmias encontradas, apenas 2 delas tinham um item dourado em sua boca. No entanto, máscaras funerárias, como um pequeno detalhe em ouro, foram então identificados, tá? Assim como ilustrações do deus do julgamento e dos mortos chamado Osíris. Tumbas. A poucos quilômetros ao sul das pirâmides de Kelps, Khafre e Mykonos, uma missão arqueológica do Egito descobriu 3 novas tumbas no deserto de Gizé,
Pois é, pessoal, entre as quais se encontra aí uma compartilhada por 2 sacerdotes datada de mais de 4.400 anos atrás. No deserto de Gizé, o Ministério de Antiguidades egípcio apresentou em 2019 as tumbas dos ocupantes daquela necrópole, Berren-Wika e Nubi, 2 sacerdotes da quinta dinastia, 2500 a 2350 a.C. Máscaras. No sítio arqueológico chamado Taposiris Magna, em Alexandria, no Egito, um time de arqueólogos da Universidade de Santo Domingo encontrou inúmeros artefatos em 16 catacumbas. Elas estavam dentro de uma necrópole que havia sido descoberta em outro projeto de investigação naquele mesmo local. Olha só, nas sepulturas foram identificadas múmias com decorações meio que peculiares, tá? Alguns dos corpos mumificados apresentavam um invólucro de cartonagem com a representação do deus Osíris. Detalhe, pessoal, eles também estavam ali cobertos com traços de ouro. Em especial, uma das múmias usava uma coroa de Atef, que é uma representação de Osíris com chifres dourados. Ela também representava o retrato de uma cobra na sua testa, carregava um colar Uzek, geralmente usado aí pela elite do Egito Antigo, e usava aí um peitoral dourado. Os pesquisadores também descobriram 8 esculturas feitas em mármore que representavam inúmeros detalhes esculpidos, apresentando assim retratos de pessoas. Segundo os especialistas, pessoal, os artefatos tinham como objetivo principal representar as características faciais de cada indivíduo ali, tá? Datando assim do período greco-romano. 250 tumbas em rocha. Olha só, no ano passado, arqueólogos se depararam com uma coleção de mais de 250 tumbas escavadas em uma rocha no Egito. A descoberta aconteceu por acaso no local chamado Irhamidiá, a leste de Sohag, como informou o site Ahram Online. Ao tentar documentar algumas sepulturas encontradas naquela região, os especialistas localizaram centenas e centenas de outras tumbas datadas de 4200, tá? Desde o fim do Império Antigo até o fim do período Ptolomaico. De acordo com o comunicado de Mustafa Waziri, o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Ministério de Turismo e Antiguidades, foram encontrados também postos funerários e diferentes moldes de tumbas, agregando ainda mais valor àquela descoberta. E como sempre, há ainda muito a ser compreendido por nós, como a divergência entre presença de potes e o uso cotidiano de outros feitos para fins funerários. Além disso também, pessoal, esqueletos humanos e animais foram desenterrados e passaram aí por uma análise em um futuro próximo. Petra. Petra é uma importante região arqueológica da Jordânia, que foi inteiramente esculpida de arenito. As ruínas que conseguiram sobreviver com o tempo são de uma beleza realmente impressionante, pessoal. Bom, na cidade encontram-se vestígios de várias épocas. O teatro romano, os túmulos reais, casas de vários períodos, câmaras funerárias e entre outros. A cidade começou a ser habitada por volta de 1200 a.C. e foi durante muito tempo, pessoal, importante rota comercial entre a Península Arábica e Damasco, lá na Síria. Petra prosperava até que um terremoto destruiu quase metade daquela cidade. Muitos dos edifícios foram derrubados e reutilizados para a construção de novos outros. Mas no ano de 555, um segundo terremoto, bem mais forte do que o anterior, destruiu quase toda a cidade. Dessa vez, Petra não conseguiu se recuperar daquela catástrofe. As ruínas que restaram em Petra foram redescobertas pelo explorador suíço chamado Johann Ludwig, e tudo isso em 1812. O local tornou-se objeto de curiosidade de visitantes e arqueólogos. Em 1985, Petra foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Abu Simbel. Ramsés II foi um dos grandes faraós do Egito. Durante seu reinado, tentou expandir as fronteiras do império, registrando seus feitos em monumentos e em templos que ele mesmo construiu, tá? Segundo o egiptólogo John Ray, ele é o faraó mais famoso, e não existem dúvidas aí de que ele fez com que isso realmente acontecesse. Os hieróglifos que identificam seu nome equivalem aos que significam ar quente, representando bem a imagem que ele pretendia passar ao nosso mundo. Dos diversos templos em que ele construiu, Abu Simbel é um dos mais famosos e imponentes. Suas paredes registram imagens de batalhas travadas pelo faraó, e as estátuas que existem no local mostram o rosto do próprio Ramsés II no corpo de diferentes deuses, reforçando assim sua posição de governante enviado pelos deuses. Abu Simbel é composto por 2 templos, construídos dentro de uma montanha. O maior apresenta em sua entrada 4 estátuas de Ramsés II, que foi o faraó responsável por sua construção, cada uma com 21 metros de altura. A porta de acesso foi construída de tal maneira que todo ano em 22 de fevereiro e outubro a luz do sol entra no templo e ilumina totalmente 3 estátuas sentadas
montadas em um banco, uma delas representando o próprio faraó. E nelas, milhares de turistas comparecem ao local para então presenciar o fenômeno e participar daquela celebração. O templo menor parece ter sido construído em homenagem à rainha Nefertari, pois na estrada existem 2 estátuas dela e 4 do faraó, cada uma com 10 metros de altura. Em um livro que escreveu sobre a região, o egiptólogo chamado Zahi Hawass disse que o local era como um termômetro para o Egito antigo. A área atualmente pertence ao Egito, mas na época do Império alternava entre a independência e a influência do faraó, dependendo aí da força de seu governo. A construção de uma usina hidrelétrica faria com que a área original do templo de Abu Simbel fosse inundada pelo rio Nilo. Por isso, foi realizado aí um incrível trabalho de movimentação do monumento. Foram necessários 5 anos até que o templo fosse todo cortado em blocos de 3 a 20 toneladas, com posterior movimentação e recolocação das peças nos lugares exatos. A Câmara Secreta. Boriska é um suposto marciano que renasceu como humano depois de uma terrível guerra em seu planeta, afirma ele mesmo. Esse jovem de 25 anos de idade deu muito o que falar e parece ter conhecimentos que são de outros mundos, e falando a respeito aí da suposta entrada secreta atrás da orelha da esfinge, ele falou: "A vida humana irá mudar quando a esfinge estiver aberta. Ela possui um mecanismo de abertura atrás da sua orelha. Eu não me lembro direito", diz Boris quando perguntado aí sobre o encontro com o povo egípcio. De acordo com o garoto, a primeira vez que veio à Terra foi com um piloto em uma missão no Egito. Não sabemos bem que mudanças serão essas, mas será crucial e transformará toda a vida aqui na Terra. Então é isso, pessoal, não esquece, deixa o seu like aqui para fortalecer, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, com seu pai, tio, tia, afinal de contas conhecimento é para tudo e para todos. Checa se o seu nome já está no final do vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso, comigo, David Damasceno.